Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelari e estamos no curso de Noções do Grego Bíblico, aula 3. Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelari e estamos no curso de Noções do Grego Bíblico, aula 3. Nessa aula nós vamos estudar conceitos, substantivos, estudos casos, tradução, artigo, flexões do substantivo. Nada é difícil se você estudar passo a passo. Se você começar a entrar no mundo dos estudos, se você colocar uma criança para aprender raiz quadrada logo no primeiro dia de aula, vai dar problema. Mas se ela passar pelo processo, com certeza ela vai ser bem sucedida. E o grego é a mesma coisa, passo a passo, grau a grau, degrau a degrau. Não é um assunto, o grego não é uma língua fácil, mas não é impossível. Alguns conceitos que a gente aprendeu lá no primeiro grau, né, hoje curso fundamental. O que é frase? Frase é um enunciado de sentido completo que pode ou não conter o verbo. Então, frase, ela possui um sentido completo, uma ideia completa, mas pode ou não conter verbo. Silêncio. Não tem verbo. E agora, José? Não tem verbo. Choveu. O próprio verbo é o único elemento da frase. Não sei o que dizer. Tem verbo. Sério? Sem verbo. Você está falando sério? Com verbo. Se tivesse aqui, não tem essa... Algumas coisas a gente insere a mais. Agora, a oração também é um enunciado com ideia completa, mas obrigatoriamente possui o verbo. A oração é um enunciado que possui um verbo ou uma locução verbal. Qualquer termo aqui que você esqueceu ou não estudou, vá lá no São Google e... O que é uma locução verbal, por exemplo? Procura no São Google ou numa gramática que você tem em casa ou baixe uma gramática do... Mas o São Google tem bastante, ajuda bastante hoje, né? Eu sou da época que era biblioteca pública, biblioteca do seminário, ou todos os livros eu precisava comprar. Hoje você tem muito material online, né? Mas pesquise, lembre que o melhor sinônimo de estudante é pesquisador, não é ouvidor, é pesquisador. Corra é um verbo. A oração possui um verbo. Ou melhor, o próprio verbo da oração é toda a oração. Esses dois se parecem muito gostosos. Então parece, verbo. Chove, verbo. Falando, verbo. Ok, isso são alguns conceitos que nós vamos usar durante a exposição da gramática grega. O que é período? É uma ou mais orações. Então uma frase pode possuir uma ou mais orações. Se possui só uma oração, oração no sentido gramatical, não tem nada a ver com clamor a Deus, né? Quando a gente lida com teologia, tudo vira teologia. Não, aqui nós estamos falando de português, língua portuguesa gramática. Então, período simples é uma oração só, período composto, duas ou mais orações. Assim que ela chegou, apresentou as novas ações a serem executadas. Então, a gente percebe assim que ela chegou, uma oração, apresentou as novas ações, outra oração, a serem executadas, outra oração. Aqui um exemplo muito legal. Cheguei, tirei os sapatos, respirei fundo e me joguei no sofá. Cheguei. Oração 1. Tirei os sapatos. Oração 2. Respirei fundo. Veja que cada oração tem um verbo. E me joguei no sofá. Oração 3. Sujeito da frase. Sujeito da frase a gente aprendeu em 1912, né? Que sujeito da frase é quem pratica ação, né? Ou sofre ação. A ação da oração está relacionada com ele, né? Deus ama. Quem ama? Deus. Nós somos amados por Deus. Quem é amado por Deus? Nós. Então, é o sujeito simples quando tem um elemento só, né? Jesus Cristo salvo. E composto quando há mais de um elemento que age, né? O Jesus Cristo e o Espírito Santo agem em favor da igreja. Pedro e Paulo pregaram o evangelho, composto. Sujeito oculto é quando ele está implícito. Eu gosto muito de construir as frases sem o eu, tu, eles, nós, vós, eles, porque já está subentendido.
Colocar o pronome fica muito viciante, né? Fica muito um estilo assim muito cansativo. Eles foram para Troade. Foram para Troade. A não ser que seja necessário, eu sempre procuro deixar implícito o substantivo. Verbos intransitivos e transitivos. Então, primeiro, verbo intransitivo. O verbo, ele não precisa de complementos assim essenciais. Os complementos podem ser apenas advérbios para enriquecer a frase, mas não é essencial. Por exemplo, João Batista morreu. Acabou. Não exige complemento, a não ser curiosidade. Quando ele morreu? Do que ele morreu? Por que ele morreu? Mas João Batista morreu é o suficiente. Então, é um verbo intransitivo, que não exige um complemento essencial. Pedro chegou. Tranquilo. Pedro chegou. Aí os complementos são curiosidade. Quando chegou, de onde veio, qual veio de comunicação, se veio de carro, se veio a pé. Mas o Pedro chegou, já está esgotado o assunto. Verbo transitivo. Estão relacionados com a presença de objeto direto. O verbo transitivo é um verbo que exige complemento. É um complemento essencial, né? Curiosidade não, um complemento essencial. Pedro comprou. Aí fica aquela pergunta. Comprou o quê? Exige um complemento. Põe-se. A casa pertence. A casa pertence. A quem? A Joana. Então, são verbos transitivos que exigem um complemento. Agora, se o complemento usa preposição, é um objeto direto. Se o complemento não usa uma preposição, é um objeto direto. Se o complemento possui uma preposição, olha, esse A aqui não é artigo, é para A, né? Para A. É uma preposição. Então, objeto indireto. Então, a gente vai ver que o objeto indireto é um complemento que é ligado ao verbo com preposição. Aí tem uma exposição do que é preposição. Você veja ou reveja. E se não for o suficiente a explicação, vá para o São Google e procure lá. Aqui também mais exemplos de preposições que complementam o verbo. O objeto direto, ele complementa o verbo sem preposição. Essa é uma regra básica que ajuda bastante a gente a compreender. Disse a verdade. Isso aqui não é uma preposição, é um artigo. O mestre ensinou a palavra. Novamente, palavra está ligada ao verbo com artigo. Dar a alma e o coração. Sem preposição, objeto direto. Substantivo. O substantivo é uma palavra que especifica algo que possui existência, designando pessoas, animais, lugares ou coisas. Pode ser pessoas ou coisas animadas, tipo homem, Deus, inanimada, real, imaginária, concreta, abstrata. O substantivo em português ele varia conforme o número, singular ou plural. Gênero. No português é masculino e feminino. No grego, masculino e feminino ou neutro. Então o grego vai acrescentar o neutro aí na classificação do substantivo, ok? O adjetivo também, o artigo também. Então o neutro entrou na nossa vida por causa do grego. Aí explica que o masculino, rios, ventos, meses, pessoas, homens, né? Feminino inclui cidades, países, ilhas e maioria das aves. Neutro são diminutivos masculinos ou femininos, fenômenos. O segredo é o dicionário, o segredo é o léxico, né? O léxico, quando você procura a palavra no léxico, ela tem um sinalzinho lá indicando se é masculino, feminino ou neutro. Agora uma curiosidade, a palavra grega ela é definida, ela já vem empacotada e definida. Não somos nós que definimos masculino, feminino ou neutro. Nomos é masculino, tanto que eu coloquei em azul, mas uma tradução é lei. Então, a palavra é masculina, mas a tradução é feminina. Então em português é feminina a tradução. A não ser que você ache um sinônimo, o decreto, aí é masculino, né? Nomos, o decreto.
masculino. Alei, feminino. Então depende, a tradução independe da classificação no grego. É masculino, aqui está traduzido feminino. Reentole é feminino, mas você traduz o mandamento, que é masculino. Você pode achar um sinônimo feminino, não tem problema. Mas reentole é feminino, já vem assim no pacotinho fechado. A gente não está inventando o grego, a gente está estudando o grego bíblico que chegou até nós. O texto bíblico chegou até nós. Todendron, eu coloquei em verde assim para lembrar que não é nem masculino nem feminino, é um neutro, né? É neutro, mas a tradução aqui é feminina. Então, quando se pergunta se uma palavra grega masculina, feminina ou neutra, você não vai olhar a tradução, você vai olhar a palavra. Ó a dica, ó, se tem ró, é masculino, se tem re, é feminino, se tem tó, é neutro. Isso aqui é uma boa dica, inclusive está presente nos léxicos, né? A presença do ró, do re ou do tó. É para indicar o gênero da palavra grega. Estudo dos casos. Em português, Pedro é sempre Pedro. Se ele é o sujeito da frase, da oração, se ele é objeto direto, objeto indireto, se eu estou chamando Pedro, ou se ele é o possuidor, a palavra Pedro não altera. No grego, a terminação vai alterar sim, de acordo com a função do Pedro na frase. Se o Pedro for o sujeito, vai ter uma terminação. A gente vai ver isso. E o nome de Jesus ou substantivos que sofrem uma terminaçãozinha altera de acordo com a função na frase. Então você identifica a função da palavra não pela posição dela na frase, mas pela terminaçãozinha. São regras, são tabelinhas. E não é para decorar, mas é para você saber que existe e consultar na hora de traduzir. Quais são os casos? Os casos estão relacionados com a função da palavra na oração. Se a palavra exerce o sujeito na oração, ela está no caso nominativo. Se a palavra você está chamando, invocando, né? Pedro, Deus, Jesus, é o caso vocativo. Se ela está complementando o verbo sem preposição, é um objeto direto, é o caso acusativo. Isso aqui é bom você guardar, tá? E tanto você ler, reler e fazer o exercício, acaba guardando. Genitivo indica várias coisas, mas posse, origem, qualidade também são os mais utilizados nos exercícios que a gente vai fazer. Posse, de Deus. Origem, de Éfeso. Qualidade, que seria origem também, né? De ouro. Então é o genitivo. Só muda a terminaçãozinha, já está no caso genitivo. E o dativo é o complemento do verbo com objeto indireto com preposição. Olha o caso nominativo aqui, é o sujeito da oração. Então guarde, nominativo, sujeito da oração. Ho logos sarx egeneto. Está em João 1,14, no grego, evidentemente. Ho logos, a palavra, sarx, carne, egeneto, tornou-se. Então, você pode traduzir, o ho logos aqui é o sujeito, é o caso nominativo. Então, ho logos, a palavra, é o sujeito da frase. É a palavra que se tornou carne. Ela é quem pratica a ação no caso dessa frase. Então, ho logos, a palavra, as traduções antigas é o verbo, né? Mas o verbo é uma tradução antiga. E as traduções mais recentes optam por palavra, que é a melhor tradução realmente. Vocativo. Vocativo é quando você invoca, exclama. Por exemplo, Kyrie, soson me, Senhor, salva-me. Então, geralmente vem com uma exclamação ou uma vírgula. Senhor, vírgula. Senhor, exclamação, salva-me. Então, normalmente o vocativo é separado por vírgula ou tem uma exclamação e ele não está executando a ação. Você está chamando, aí vem uma frase em seguida. Senhor, liberta-me do pecado.
Então o Senhor aqui é uma vocação, uma invocação vocativa. O acusativo é objeto direto. Teasameta, o conselho é que você lê devagar, tá? Ninguém tá tirando o pai da forca. E é claro que você tem que ter aquela... Ali não tem jeito, né? Você tem que decorar o alfabeto, senão você vai ficar o tempo todo procurando lá. Claro que no início a gente procura, mas tente guardar o alfabeto, que você ganha algumas horas do teu estudo. Então leia bem devagar, para cada palavra, para cada letra, uma correspondente em português. E leia devagar. Teasameta. Tem, doxan, auto. Vimos, quem vê alguma coisa, exige um complemento. Vimos o quê? A glória. E aqui complementa a glória dele. Então, o acusativo é objeto direto, então vimos o que? A glória. Tem doxan, a glória é objeto direto, no caso, tem doxan, está no caso acusativo, porque está na função de objeto direto. Caso genitivo é o caso grego que mostra se o substantivo está especificando, definindo, descrevendo algo ou indicando posse. Então, ou indica o possuidor, ou indica alguma qualidade, ou indica a origem, aquilo que já foi falado. Por exemplo, pneuma tu teu. Pneuma, espírito de Deus. Então é espírito, o de Deus aqui, ele indica tanto o possuidor como a qualidade. O espírito de Deus indica que Deus, o espírito pertence a Deus. E também indica que o espírito tem as qualidades de Deus, né? É interessante isso na hora de interpretar. O espírito é de Deus porque pertence a Deus, foi enviado por Deus. E o espírito é de Deus porque tem as qualidades de Deus. E isso é o caso genitivo e tem, a gente não está falando das terminações, mas você vai observar as terminaçõezinhas indicando essa função. Mas o que estamos vendo aqui é a função do genitivo. Dativo. Dativo é o caso grego que é um complemento ao verbo com preposição. As preposições mais utilizadas nos nossos exercícios serão de, a, para, em. Deus confia em seus profetas. Olha a preposição, objeto indireto. O barco pertencia aos três. Davi gosta de música. Isso aqui tudo é dativo complementado com preposição. A tradução. Vamos falar de tradução agora. Para você traduzir, você precisa fazer uma análise morfológica das palavras e uma análise sintática. É por isso que os pregadores acabam fazendo rapidamente uma mensagem, porque para preparar uma boa mensagem tem que estudar. E se você cavocar no original, você vai mais fundo, né? Você extrai mais riquezas do texto. Há riquezas que estão na superfície do texto, é só pegar, mas há riquezas que estão na profundidade do texto, tem que estudar. E então faz parte da tradução uma análise morfológica e sintática. Morfológica é a classe gramatical da palavra, né? São 10 classes gramaticais, né? Aqui, nós é um pronome pessoal, primeira pessoa do plural. Utilizamos é um verbo, no caso aqui terceira pessoa, plural, presente, indicativo, voz ativa. Isso tudo ajuda você a traduzir. Artigo definido né? Artigo definido feminino. Água, substantivo feminino singular. Sem é uma preposição. E desperdício é um substantivo masculino singular. Isso é função análise morfológica, é a forma da palavra, é a classe gramatical da palavra. Agora, a análise sintática é a função daquela palavra na frase, na oração. No caso aqui, oração. Nós é o sujeito da frase. No caso, caso nominativo, né? Utilizamos o verbo, só que é um verbo transitivo direto. No caso, utilizar transitivo direto e indireto, aceitar os dois complementos. Utilizamos a água é objeto direto, que é o caso acusativo, e sem desperdício é objeto indireto, que seria o caso dativo. Então você tem que analisar aquela palavra é o quê? Qual é a morfologia dela, a função, classificação gramatical dela.
entre as 10 classes. Nós vamos ver algumas frases que, no português, quando a gente diz uma irmã ouve voz, uma irmã ouve voz, ou uma irmã ouve uma voz, você constrói assim, uma irmã ouve voz. Então, sujeito, verbo, objeto. No grego, não importa a posição da palavra. Você pode colocar o sujeito no final, pode colocar o verbo no início, o verbo no final. Mas como é que eu vou saber a função? Pela terminação, ok? E aqui você já vai ver a terminação em vermelho, embora não estudamos ainda, mas só para você saber o que é que identifica a função da palavra na frase. Adelphe, irmã. Phonem, voz. Acuei, ouve. Ele ou ela ouve. Adelphe, acuei, phonem. Significa irmã ouve voz. Ou uma irmã ouve uma voz. Não tem artigo. É genérico. Vamos ver que quando não há artigo, o artigo é indefinido. Então você pode deixar só irmã ou uma irmã, voz ou uma voz. Veja que a construção aqui está como no português, sujeito, verbo, objeto. Aqui já inverteu, objeto direto, sujeito, verbo, mas a tradução é a mesma, uma irmã ouve voz. Aqui já objeto, verbo, sujeito. Aqui é verbo, objeto, sujeito. Sujeito, objeto, verbo. E como é que eu sei a função de Adelphe na frase? Pela terminação eta. É sujeito, é caso nominativo. A função em, a terminação em indica que é objeto direto, caso acusativo. Então, em qualquer lugar que ela esteja, ó, vamos lá, phonem, é objeto direto aqui, 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 em qualquer lugar, porque a terminação é que indica. O Adelphe é sujeito aqui, ó, terminação eta, é aqui, tá lá no final, mas continua sendo caso nominativo sujeito, porque é a terminação que manda. E o verbão aí, o verbo, qualquer lugar que ele esteja, ele vai ser ele mesmo, é o verbo. Artigos agora. Repito, se não tem o artigo, é indefinido. Adelphe, phonem, acuei. Uma irmã ouve uma voz, ou irmã ouve voz. Vamos conhecer agora a tabela dos artigos. No português é o a, os, as. Tranquilo. No inglês é the, de, para tudo. Melhor ainda. No hebraico é ra. É o re mais o patá mais um ponto na letra seguinte, com algumas variações conforme a letra que inicia a palavra, mas praticamente é Ra. E no grego é um monte. É um monte. Eu deixei em azul masculino, o rosa feminino e o verde neutro. Veja que você tem uma forma para o singular e uma forma para o plural. Veja que você tem uma forma para o masculino, para o feminino e para o neutro. Veja que você tem uma forma para o nominativo, para o vocativo, para o acusativo. Perdão, vocativo não tem. Eu deixei aqui só para lembrar. Vocativo não tem ativo. Então, uma forma para o nominativo, para o acusativo, para o genitivo e para o dativo. E aí, gente, se decorar, você economiza muito na hora de traduzir, mas apareceu um artigo, corre para a tabela. Então, nós temos aqui o caso nominativo ro, re, to, no singular, roi, rai, ta, no plural, cada um para o seu gênero. Vocativo, tranquilo, isso nos livra de 6 outros artigos, né? Mas o acusativo tem. Tom tem to, singular, e o plural, tus, tas, ta. O genitivo, tu, tes, tu, e o plural, tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Isso significa que no genitivo plural, o plural é igual para os 3 casos. Tom, tom, tom. Tá? Como é que eu vou saber? Pela palavra que ele qualifica, né? Pelo contexto da frase. Normalmente a palavra que ele está qualificando, acompanhando, ela vai te dar a pista do masculino, feminino e neutro. Só a palavra isolada aqui, ela pode ser os 3 casos. Quando você analisa uma palavra isolada, ela pode ser, no caso genitivo, mas os 3 gêneros. Ela pode ser dos 3 gêneros.
E só realmente a frase completa ou a palavra que acompanha que vai te indicar qual dos gêneros. O dativo to, te, to, ó, to e to é igual. O contexto, a palavra que acompanha que vai dar pista. Tois, tais, ó, olha bem, aqui é tais, tá? Tois, tois, tais. Então, tois, tais, tois. O feminino é tais, mas o masculino e o neutro iguais, no plural. Isso aqui não adianta reclamar, tem que decorar. Ou, no mínimo, consultar. Flexões do substantivo. Irmã, não importa a função na frase, em português vai ser irmã. No máximo, singular e plural. No máximo singular e plural. Irmã, irmãs, máximo. Agora, no grego, vai mudar para cada caso, vai ter uma terminação. E essa terminação é bom você guardar. Se puder decorar, legal. Se não puder, no mínimo, consulte. Só que você tem que olhar que tem certos modelos, certos padrões que diferenciam um do outro. Por exemplo, feminino terminado com eta, é essa tabela aqui. Nominativo singular e plural. Adelfe, adelphai. Vocativo, adelfe, adelphai. Acusativo, adelphem, adelphas. Genitivo, adelphes, adelphon. Dativo, adelphe, com iota embaixo. Isso aqui não é uma sujeira, é um iota embaixo. Ó, isso aqui é um iota embaixo, não é sujeira. E adelphais. Agora, como é que eu traduzo o nominativo? Irmã, porque é o sujeito. Irmã, vocês... Não, aí é vocativo. E irmã salvou o irmão. Ou uma irmã salvou irmão. Não tem artigo, você não pode colocar arma. Irmã ou uma irmã salvou irmão. Numa hipótese da frase. Adelphe, vocativo. Irmã, você está chamando. Adelphem, irmã, objeto direto. Adelphes, genitivo, de irmã, é dela, é de irmã. Bíblia, o som de irmã, a voz de irmã, de uma irmã. Genérico, né? Porque não tem artigo, indefinido. E dativo, adelphe, para a irmã. Bíblia, para a irmã. E o plural é idem, irmã, sujeito, irmãs. Irmãs, objeto, irmãs, de irmãs. No caso aqui, posse, né? Para irmãs, objeto indireto. Ok. Agora o segundo quadro é feminino terminado em eta com os artigos. É o mesmo quadro, só que aqui eu vou ter... Ó, aqui é sem os artigos, aqui é com o artigo. Então, re adelphe, a irmã. Adelphe, irmã, não tem artigo vocativo. Tem adelphem, a irmã, objeto. Tes adelphes, da irmã. Ela, no caso, é a possuidora, né? Livro da irmã. Te adelphe, com iota aqui e aqui, viu? Para a irmã. Aí o plural, arrai adelphai, as irmãs, adelphai, irmãs. Tas adelphas, as irmãs, objeto direto. Tom adelphon, das irmãs, no caso, posse, aqui pela lógica seria posse. E tais adelphais, para as irmãs. Então, o quadro sem artigo e o quadro com artigo. A tradução vai alterar, evidentemente. Agora nós temos aqui o feminino terminado em alfa. Aí vai ser remera, remera, remeran, remeras, remerá, com iota. Remerai, remerai, remerás, remeron, remerais. Dia, sujeito. Dia, tô chamando. Dia, objeto direto. De dia, descrição, né? Pessoas de dia, né? Pessoas que trabalham de dia, então é uma descrição. Para dia, objeto indireto. Aí o plural, né? Dias, 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 de dia, para os dias. Não adianta ficar com raiva, é assim que recebemos, é assim que temos que estudar. Agora o feminino terminado alfa com artigo. Veja que o artigo é o mesmo, é o feminino. A terminação é alfa, mas os artigos continuam iguais ao adelphe. Então, remera, remera, tem remeran, tes remeras, te remera, ambos com iota, subscrito.
Rai, remerai, remerai, tas, remeras, ton, remeron, tais, tais, que é feminino, né? Remerais. E a tradução, o dia, dia, e aí você já pegou a ideia. Nós temos aqui masculino agora. Vimos dois casos feminino com alfa. Primeiro, feminino em eta, depois feminino em alfa, com e sem artigo. Agora é masculino que termina em es. Aí você põe os artigos do masculino normal para cada caso, singular e plural. Aí fica assim: ró profetes, ró profeta, tom profetem, tu profeto, tu profete. Aqui é ômega, aqui é eta, viu? Isso não adianta reclamar, o pacote veio desse jeito. É assim o grego bíblico. Roi profetai, profetai, tus profetás, tom profeton e tois profetai. O masculino terminado em alfa sigma, as. Ró, ó, os artigos são iguais, é o artigo masculino, sempre será artigo masculino na forma masculina. Aí o que vai alterar a terminação: neanias, neania, neanian, neaniu, neania. Neaniai, neaniai, neanias, neanion, neaniais. E essa terminação indica o caso, indica a sua tradução, como é que vai ser. Aí você coloca, aqui tem já os artigos, né? Masculino terminado em ômicron sigma, os. Logos, loge, logon, logu, logo. Logoi, logoi, logus, logon, logóis. Aí a tradução, né? Logos, palavra. Palavra no sujeito, palavra no vocativo, objeto, direto. De palavra, no caso aqui, talvez a frase dá uma ideia de característica, né? Para a palavra e depois o plural. Agora, com o artigo fica até melhor, né? Porque é difícil você ter frase sem artigo, fica muito genérico, né? Então, normalmente tem um artigo, a palavra. Fica mais específica. Logos, a palavra, sujeito. Logé, palavra. Tom logon, a palavra, objeto. Tu logu, da palavra. Amantes da palavra, né? Então, complementa o verbo. To logou, para a palavra. E aqui é logoi, logoi, logus, logon, logóis, com o artigo. Também com a tradução específica. E veja a presença do artigo, porque eles estão aqui. Feminino terminado em os. Nós vimos o feminino terminado em eta, nós vimos o feminino terminado em alfa, e agora vamos ver o feminino terminado em os. Não confunda, viu? Porque o logos é masculino terminado em os, mas existem femininos terminados em os. Rodos, caminho é um. Rerodos, rode, tem rodon, tes, rodu, te, rodô. Rai, veja que os artigos são femininos. Rai, rodói, rodói, tas, rodus, tom, rodon, tais, tais, viu? Tais, rodóis. Dá uma confusão, eu sei, mas não se preocupem. Nos exercícios vocês vão ter que lembrar, mas na tradução já está pronto. Você vai encontrar a palavra tais, rodóis. Rerodós, é mi, rerodós, eu sou o caminho. Rerodós, está pronto. Você só vai traduzir, você não vai inventar frase. Nos exercícios que você vai ter que dar uma pesquisada aí, porque você está construindo o seu saber. Mas então, notem que há palavras femininas terminadas em os. Nem tudo que termina em os é masculino. Neutro. Neutro é aquele terceiro gênero no grego. Ergon. É interessante que eles são bem parecidos. Ó. Ergon, ergon, ergon. Ó. Ergon, ergon, ergon. São três formas parecidas. Como é que eu vou saber? Pela frase. A palavra isolada é impossível saber. Na frase é que você vai saber qual é a função dela e, consequentemente, o caso. Ergu, ergo, cuiota. Plural, erga, erga, erga. Ó, igualzinho. Erga, erga, erga. Ergon, ergóis. E com o artigo, tom, ergon, ergon, to, ergon, tu, ergo, tu, ergo. Veja que o artigo também é igual. Tá, ergar, ergar, tá, ergar, tom, ergon, tois, ergóis. E esses artigos eu tirei daquela tabela de artigos. Olha o nome do nosso Senhor Jesus.
ele muda conforme a função também. Ele sofre, o nome do Senhor Jesus, ele sofre as regras do grego. Conforme a função do nome Jesus na frase, vai ter uma terminação. Jesus, quando ele é o sujeito da ação. Yesu, quando alguém invoca Jesus, filho de Davi, aí eu uso o vocativo. Jesus, acusativo, é Yesun. Jesus, genitivo, de Jesus, né? Discípulos de Jesus, é genitivo. E o dativo também é Yesu, Yesu, Yesu e Yesu. O vocativo, o genitivo e o dativo, cada um tem a sua tradução. Mas, porém, todavia, entretanto, são iguais. Yesu, Yesu, Yesu. Como é que eu vou saber? Pela frase. Isolado, Yesu, são as três possibilidades. Veja aqui a tradução, análise e tradução. Terminou em adelphis, tradução de irmã. Tes adelphis é da irmã. Adelphe, cuiota, cuidado com esse iota, hein? Ele diferencia o nominativo do dativo. Para irmã. Te adelphe é para a irmã. Então a presença do artigo muda a tradução. Adelphai pode ser tanto nominativo como vocativo. Essa terminação adelphai aqui pode ser nominativo ou vocativo. Então, isolado assim não dá para saber, você tem que colocar as duas opções. Rai adelphai, as irmãs. Re arque, o início. Re adelphe, nominativo também a irmã. Tom adelphon, das irmãs. Note que tanto o artigo como o substantivo que ele está qualificando está no mesmo gênero, no mesmo caso, no mesmo número. Olha aqui, ambos estão singular, feminino e genitivo. Ambos estão singular, feminino e dativo. Singular, feminino, nominativo. Isso é uma dica. Quando a terminação é igual em vários casos, o artigo ajuda a identificar, ou vice-versa. O substantivo ajuda a identificar a classificação correta do artigo. Os exercícios vão te ajudar, não se desespere. Esse exercício aqui é só colocar S, no caso, você tem o gabarito, mas só consulte em último caso, tá? Ou para conferir. E qualquer problema aí que você achar que não está correto, me liga, manda um WhatsApp, porque mexer com grego, português e dá um rolo e acaba a gente cometendo algum erro na hora de escrever. Então esse aqui é S de sujeito e viajaremos é verbo. Você vê isso no gabarito. Aqui é aquela tabelinha maravilhosa e vai completar, né? Escreva bonitinho, com capricho. Aqui é glossa, é um substantivo feminino terminado em alfa, é igual a rêmera. Então você vai procurar na tabelinha do rêmera como é que fica a terminação. Existe uma parte, até aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Gloss fica igual em todo. Você pode escrever gloss em todas as janelinhas. Só vai mudar a terminação. Glossar, glossan, glossás, glossar com iota. Então, gloss é a raiz da palavra, é a mesma no singular e no plural. O que muda é essa terminaçãozinha aqui, alfa, tá? Tá em vermelho, inclusive, na tabelinha. A mesma coisa, fonem, voz. Você vai seguir, é um substantivo feminino, que vai seguir a sequência, as terminações de adelphe naquela tabelinha. É a mesma coisa. Quer ver? Você tira o eta, o que sobra é a raiz. Aí fon está em todas as... Pode escrever fon em tudo. Aí só é só se preocupar na terminação. Foné, fonem, fonês, foné com iota. Tá? É só a terminaçãozinha que vai mudar. Isso é um macete. Kyrios. Kyrios é um substantivo masculino e segue logos. A mesma coisa, você pega o logos, eu pego, no caso aqui o Kyrios, né? Você pega aqui o Kyri, que é a raiz da palavra, coloca Kyri em tudo. Aí você só vai se preocupar em colocar a terminação, né? Kyrios, Kyrie, Kyriou, só vai mudar a terminaçãozinha que está em vermelho lá no texto. Eremos. Eremos é deserto. É uma palavra neutra que segue ergon. Então é um substantivo neutro que segue ergon. Idem,
Pega o os aqui e repete a raiz. Erem, né? Aí você coloca era em tudo. E depois só veja pela tabelinha, conforme o caso, conforme o número, singular ou plural, a terminação correta. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.